Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Muitas vezes, quando a gente olha algo como uma aparente injustiça, a gente esquece que a visão que a gente tem sobre as coisas, ela acaba sendo limitada pelo nosso conhecimento, pelo nosso nível de consciência. Quando a gente olha do panorama espiritual, né, a gente olha a vida pregressa da pessoa, a gente olha as coisas que aquela pessoa plantou, a gente olha, né, de uma forma mais ampla e não só olhando através da nossa visão aqui de terceiro, sem envolvimento algum, né? A gente percebe que na verdade aquilo não é uma injustiça, que na verdade aquilo que está acontecendo é o certo de estar acontecendo. E isso é muito difícil para a gente conseguir admitir. Que em geral a gente gosta de ter a sensação de que a gente tem um controle sobre as coisas, de que a gente sabe o que esperar daquilo que acontece na nossa vida. Então a gente sempre gosta de uma certa forma, alimentar aquela sensação de que a gente sabe tudo, de que a gente sabe o que esperar da vida, de que só vai acontecer aquilo que a gente espera, né? Então a gente fica ali muitas vezes imaginando situações acontecendo, circunstâncias, pra gente ter a sensação de que quando algo acontecer a gente já vai estar preparado. Só que na verdade a vida não é assim. A vida ela não olha para nossa cabeça ali, vê quais são as possibilidades que a gente imaginou e aí dentro daquelas possibilidades a nossa vida se manifesta. Na verdade, a vida não está nem um pouco aí com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente imagina, com o que a gente espera dela. Quais são as nossas esperanças, quais são as nossas expectativas. Então, a vida ela não se importa se a gente estava esperando uma coisa X ou uma coisa Y, ela acontece do jeito que ela deve acontecer. E quando a gente está com um senso de controle muito alto, quando a gente tem essa vontade de ficar controlando a vida o tempo todo, a gente acaba olhando para as coisas na nossa vida e a gente sente uma aparente injustiça. Como que isso aconteceu na minha vida e não aconteceu na vida de outra pessoa? Ou como que isso aconteceu na vida daquela pessoa? Isso não é justo. Só que a gente não sabe os bastidores daquilo que está acontecendo. Muitas vezes o que, ao a gente olhar por fora, né, que sem estar na vida da outra pessoa, a gente olha como uma aparente bênção para ela, a gente não sabe se na vida privada daquela pessoa, se na vida íntima, por exemplo, aquilo realmente é uma bênção. Ou se aquela pessoa não está passando por alguns percalços. A gente muitas vezes tem, por conta da mídia, das redes sociais, a falsa ideia de que a vida de todo mundo é perfeita, maravilhosa, que ninguém tem problema. Até porque também, se a gente for pensar no nosso caso, a gente não vai ficar compartilhando as coisas tristes, os problemas que a gente teve. Existem pessoas que fazem isso, né? Mas na maioria das vezes a gente quer tentar uma coisa positiva pro outro, né? A gente quer mostrar que a gente tá bem, a gente quer mostrar que a gente tá feliz, a gente quer mostrar as conquistas que a gente teve. E por a gente querer mostrar só esse lado positivo da vida e as outras pessoas também reforçarem com a sua própria vida, né, o aspecto positivo do que está acontecendo na vida delas, por outras pessoas só compartilharem aquilo que é positivo, aquilo que está dando certo, a gente muitas vezes não vê os bastidores. E aí a gente acredita que a vida das outras pessoas é perfeita e que a nossa é imperfeita. Que na verdade as outras pessoas têm muitos benefícios, muitos privilégios que nós não temos. O que não é a verdade. Porque se a gente está vivendo no mesmo mundo, que é aqui a Terra, que é um mundo onde a dualidade existe, não tem como a gente lidar só com prazer sem lidar com a dor. Não tem como a gente lidar com a euforia, a alegria, sem lidar com a tristeza. Então a gente precisa lidar com esses dois polos o tempo todo. Não existe ninguém nesse planeta que eu saiba, né, que não experiencia esses dois lados. Mesmo as coisas que a gente acha que são bênçãos pra gente, essas coisas também têm dois polos. Qualquer coisa nessa vida, qualquer coisa que se apresente, que se manifeste, qualquer aspecto, assunto, ele tem esses dois polos dentro de si. Senão ele não poderia estar manifestado aqui nessa realidade. Então, tudo que a gente olha, sobre tudo que a gente comenta, sobre tudo que a gente põe atenção, todas essas coisas, elas têm dois polos.
polo positivo e polo negativo. E a gente sempre pode escolher qual polo a gente vai dar atenção. Então a gente começou uma nova fase da nossa vida, com os tipos de relacionamentos novos. E a gente pode olhar esses relacionamentos através da luz e através da sombra. Ou seja, a luz e a sombra elas já existem. Você vai ter que encará-las de alguma forma. Mas você pode, por livre-arbítrio, por decisão sua e escolha, focar ou mais na sombra ou mais na luz. E aí, se numa aparente situação, por exemplo, você escolhe conscientemente a focar na sombra, a falar da sombra, a reforçar a sombra, a dar muita importância e muito valor à sombra, é comum que vai chegar um momento que você já não vai aguentar mais. Porque por você reforçar demais a sombra naquele assunto, naquela circunstância, para você só parece que tem a sombra. Porque você não parou ainda para reparar na luz que existe naquela situação. Porque existe. Se tudo é dual, tudo tem dois lados. Então você ainda não parou para reparar na luz. E como você só repara na sombra, você só vê a sombra. E aí vai ficando cada vez mais desgastante, vai ficando cada vez mais agoniante, né? Chega um momento que você já não aguenta mais. De outra forma, se você foca na luz daquela situação, foca no aprendizado, nas bênçãos que aquela situação, aquele evento está trazendo para sua vida, você vai cada vez mais percebendo mais luz naquela situação, mais luz naquele aspecto da sua vida. E cada vez mais você vai se sentindo mais grato. Porque tudo tem um polo, tudo tem dois polos, tudo é dual, tudo tem luz e tem sombra. O que vai dizer, o que a gente vai perceber é a nossa livre escolha, é a nossa atenção. Então, uma coisa que aconteceu na minha vida, que a vida me trouxe, eu posso olhar através da sombra ou através da luz. Quem vai fazer essa decisão sou eu. As duas faces vão se apresentar para mim, tanto a luz como a sombra. Porque tudo para existir precisa ter essa polaridade. Assim como a gente. A gente tem nossas qualidades, a gente tem nossas limitações. A gente tem coisas que a gente faz muito bem, com muita excelência, e já tem coisas que a gente já não faz muito bem. Que a gente precisa treinar, que a gente precisa lapidar. Assim como com a gente, são com as outras pessoas, é com as situações que aparecem pra gente, é com as relações. Nada é só luz, nada é só sombra. Tudo se intercala entre luz e sombra nessa vida. E aí cabe a nossa escolha dar atenção à luz ou dar atenção à sombra. Só que o que acontece? Normalmente, quando a gente está enxergando as coisas só através da sombra, que é quando a gente enxerga as coisas através do pessimismo, através do medo, através da tristeza, através da raiva. E a gente não só sente essas coisas, que é uma coisa que é natural da gente, mas a gente se identifica com o medo, com a tristeza, com a raiva. A gente passa a olhar a realidade através dessas emoções, através desses sentimentos. E aí o que acontece é que a gente não consegue enxergar a realidade do jeito que ela é. A gente enxerga a realidade meio embaçada. Porque a gente está projetando na realidade as nossas sombras. Ou seja, como falou Arlie Cravo, por exemplo, a gente está pondo a sombra na frente. E a sombra ela está na frente, ela está fazendo ali um obstáculo para você enxergar aquilo. Então você não vai conseguir enxergar aquilo da melhor forma possível. Você vai enxergar um pouco da situação, uma forma bem limitada, uma forma bem prejudicada. Você não vai enxergar claramente o que está acontecendo. E esse é um dos nossos treinos. É conseguir tirar a sombra da frente. Porque quando a gente enxerga as coisas através da nossa própria sombra, o que acontece é que a gente sempre vai ver tudo dando errado, a gente sempre vai achar que a gente é a pessoa mais azarada do mundo, que nada de bom acontece pra gente, que nada nunca tá bom, porque a gente tá olhando através da sombra. A gente deixou a sombra entrar na nossa visão sobre a vida e impregnar tudo. Então a gente não consegue ter uma visão clara. Como eu já disse, aquilo vai se apresentar com dualidade, luz e sombra. Só que quando a gente põe a sombra na frente, a gente não consegue enxergar a luz, porque a sombra está na frente. Então a gente pode ali ficar o tempo todo olhando para aquela situação, só o que a gente vai ver é a sombra. Porque a gente está conectado com a sombra. A gente está identificado com a sombra. E aí a gente acha que nada de bom vai vir daquilo. E aí a gente precisa tirar a sombra da frente, né? Muitas vezes
respirar fundo, muitas vezes ir para o nosso canto, refletir, pensar, meditar, né? Mudar o nosso foco ali naquele momento para a gente depois poder enxergar a situação de uma forma mais clara. E aí a gente percebe que muitas das coisas que a gente acha que são injustiças, que na verdade um está sendo favorecido e o outro está sendo desfavorecido, quando a gente passa a olhar a realidade sem julgamento, simplesmente testemunhando as coisas como elas são, a gente entende que a vida é como é. E que muitas vezes aquilo que a gente acredita ser uma injustiça, a gente acredita ser algo não justo, na verdade é o que deveria estar acontecendo, né? Quantas vezes a gente acha que alguém está indo, por exemplo, para um caminho errado, que está escolhendo um caminho errado, está tomando mais escolhas, e aí mais tarde, lá na frente, a gente percebe que aquele caminho que aquela pessoa seguiu foi um aprendizado, foi uma oportunidade dela aprender algo na vida dela. E se ela não tivesse ido por aquele caminho, muitas vezes ela não teria aprendido. E a gente, com a nossa visão limitada aqui, achando que a gente controla a vida dos outros, achando que a gente sabe tudo, a gente acha que aquela pessoa não precisava ir por aquele caminho. Mas às vezes era o que ela precisava naquele momento, pro nível de consciência que ela tinha. E muitas vezes a gente, na nossa própria vida. Quantas coisas a gente já fez no passado, que hoje a gente olha para trás e a gente já não se identifica mais. Mas aqueles caminhos foram necessários para algum ganho de consciência. Mesmo que o ganho de consciência seja perceber que aquele caminho ali não vale a pena, seja perceber que por aquele caminho ali não é o que a gente realmente quer, não tem a ver com os nossos valores. Às vezes esse é o ganho de consciência. Mas a gente precisou passar por aquele caminho, a gente precisou tomar aquelas escolhas para a gente conseguir ter esse aprendizado. E aí quando a gente já olha para a vida julgando o que é certo, o que é errado, a gente não deixa, né, a nossa cabeça aberta para perceber o que realmente tem nos bastidores daquela situação, em vez de ficar julgando já a priori, mas se perguntar o que é que aquela situação está me trazendo, o que é que aquela situação quer me ensinar, por que eu estou vivendo aquela situação. Porque tudo que chega na nossa vida traz um aprendizado, traz uma lição. Então a gente sempre pode extrair algo positivo de uma situação, seja mais grave que for. É claro que isso não indica que a gente não vai sentir dor, que a gente não vai ficar triste. A gente vai ficar, mesmo com uma situação muito grave, a gente tem essa possibilidade de extrair uma coisa positiva, de extrair uma lição. Mas para a gente conseguir perceber essa lição, mais uma vez a gente precisa olhar para a realidade sem julgamento e tirar a sombra da frente. Para a gente perceber o que é que está acontecendo por trás daquela situação. O que aquela situação está querendo me ensinar? O que aquela situação está querendo me trazer? O que eu preciso aprender para eu poder passar de fase, né? Para eu poder ir para o próximo nível? Para eu poder sair daquela situação? Eu preciso aceitar que ela existe. Eu não posso negar que ela existe. Eu não posso viver reclamando daquela situação. Porque simplesmente reclamar não vai resolver nada. Eu preciso olhar para aquela situação, aceitar que ela existe. E aí, a partir daquele momento que eu aceitei, eu preciso pensar no quais os instrumentos que eu tenho em mão para eu poder resolver aquela situação. E se eu não tiver nenhum instrumento, se eu não tiver nenhuma possibilidade ali naquele momento de resolver aquilo naquele momento, então a vida vai se encarregar de resolver. O tempo vai se encarregar de resolver. Às vezes a gente tem um excesso de imediatismo, de pressa, de ansiedade. E a única coisa que a gente precisa fazer é esperar um pouco. A gente precisa esperar, né, o rio se limpar sozinho. Não querer ficar ali limpando o rio achando que é a gente que tem que se mover para limpar ele. O que a própria correnteza vai fazer, por exemplo. Como eu já contei para vocês em outros vídeos sobre a história do discípulo que percebe o rio cheio de lama e ao falar para o seu mestre, o mestre simplesmente diz, olha, sente à margem do rio e espere. E por mais que a pressa diga que ele tinha que ir lá fazer alguma coisa, que ele tinha que ir lá limpar, só o fato dele sentar à margem e esperar, pela sua própria correnteza, o rio se limpou sozinho, ele não precisou fazer nada. Mas se ele tivesse agido pela ansiedade, pela pressa, pela raiva, pelo imediatismo, ou seja, através da sombra, se ele tivesse colocado a sombra dele na frente e agido, ele não ia perceber que o rio ele ia se limpar sozinho. E pra gente poder perceber isso, a gente precisa ter um momento de calma.
A gente precisa dar uma respirada, a gente precisa olhar para dentro. Porque se a gente não olha para dentro, não olha para a situação do jeito que ela está acontecendo, se a gente fica lá na raiva, na ansiedade, na pressa, no imediatismo, a gente não percebe a luz daquela situação, os aprendizados. Porque para a gente poder enxergar, a gente precisa não estar julgando a situação. A gente precisa, a primeiro momento, aceitar, o que não significa se submeter, mas a gente precisa aceitar primeiramente a situação para entender o que a gente pode modificar na nossa vida, na nossa postura, nos nossos pensamentos, para aquela situação se modificar também. Mas simplesmente reclamar, simplesmente entrar na raiva, na tristeza e se identificar e achar que você é vítima do mundo e achar que Deus está sendo injusto com você não vai fazer com que a situação se modifique. Na verdade, não vai te ajudar. O que vai fazer é com que você enxergue cada vez mais a sombra de uma forma densa, de uma forma grande, achando que só a sombra existe, que a luz não é real, que não tem aprendizado, que não tem coisas positivas ali. Mas isso, na verdade, está acontecendo porque você deixou a sombra entrar na frente, você se identificou com a raiva, com a pressa, com o imediatismo, com a tristeza, com o desânimo. E por causa dessa visão nublada, você não consegue enxergar a realidade do jeito que ela é, tanto luz quanto sombra. E aí a gente percebe que aquilo que a gente chama como uma aparente injustiça, na verdade, não é uma injustiça. Aos olhos de Deus não é uma injustiça, porque Deus consegue enxergar o que a gente, às vezes, em alguns momentos, precisa aprender. E para Deus, né, o mais importante é o aprendizado. Se a dor ela ali é passageira, a gente vai sentir a dor, a gente vai ficar triste, mas o mais importante é o aprendizado. E às vezes é isso que a gente não entende quando a gente olha para uma situação, porque a gente só vê a dor, a gente só vê o sofrimento, a gente não enxerga o aprendizado. Porque o aprendizado está na etapa 2, tá quando a gente já digeriu a dor. Ali a gente está pronto para receber a lição e aprender. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.